Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele venha ao nosso auxílio, ao nosso encontro, que possamos absorver e aprender todos os ensinamentos que nos são dados, que nos são passados, com tanto amor, com tanto zelo, e que possamos a cada dia nos melhorar, colocar em prática. Rogamos ao nosso anjo guardião, a todos os bons espíritos instrutores, que estejam sempre conosco, que nos ampare, que nos alerte dos perigos, das intempéries, afastando de nós os vícios, a maldade, a avareza, a vaidade. Permita, Senhor, que a cada dia possamos dar um passo na nossa evolução, na nossa melhora. Que possamos, Senhor, inicialmente reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas, para a nossa evolução, para a evolução do planeta, mas principalmente para a evolução da nossa família, pois somos responsáveis por aqueles que nos cercam, somos responsáveis pela nossa família e todos os nossos amigos espirituais, trabalhadores, nos ampare e permita que nós não falhamos, que nós estudemos, crescemos com amor, com respeito, que tenhamos a sabedoria para aprender e pôr em prática tudo aquilo que nos levará à evolução. A caminhada é longa, não é fácil, mas é este o caminho. Que os bons espíritos nos amparem e nos instruam nessa aula de aprendizado. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade na propriedade do perispírito. Nós já fizemos a primeira parte, hoje nós estamos na segunda parte. Então, nós vamos hoje estudar a parte da ponderabilidade, da luminosidade e da penetrabilidade. Nós vamos entender, primeiro, densidade. O que seria densidade a nível espiritual? Nós sabemos que o nosso perispírito, esse corpo perispiritual que nós temos, nós somos constituídos, o homem é constituído de corpo físico, o duplo etéreo, que é uma película que envolve o nosso corpo físico, o perispírito, que é mais denso, e o espírito, esse ser pensante, esse ser que Deus criou. Quando nós estamos na espiritualidade, nós estamos ali com o nosso perispírito e o espírito. Nós não temos o duplo etéreo e não o corpo físico. Então, na medida em que nós estamos na erraticidade, que é esse período de uma encarnação a outra, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos nos curando das nossas faltas passadas, estamos nos preparando para reencarnar, nosso perispírito ali, ele tem uma densidade. E quando nós buscamos o que é o perispírito, nós vamos encontrar no próprio Livro dos Espíritos, ele coloca que é uma matéria quintessenciada, sutil. E essa matéria quintessenciada, ela é de acordo com a condição moral vibratória do espírito. Na medida em que o espírito é um espírito elevado moralmente, o seu perispírito, essa densidade, o seu peso específico, ele é mais rarefeito.
Quando ele é menos, essa densidade é menor, significa que esse espírito, ele ainda está denso, ele ainda é um espírito de uma luminosidade menor. Na medida em que nós vamos reencarnar, o nosso perispírito, a sua densidade, ela vai ficar de acordo do estágio evolutivo do planeta em que vivemos. Se é um planeta como o nosso, que é um planeta de provas e expiações, o nosso perispírito ele vai ser denso, bem denso de acordo com a evolução planetária desse planeta. Na medida em que nós vamos crescendo moralmente, vibratoriamente, ele vai ficando cada vez mais rarefeito. E na medida em que essa forma vai ficando rarefeita, ele vai ficando cada vez mais luminoso. Na medida em que ele fica denso, ele vai ficando mais escuro, mais de uma forma assim, como uma nuvem carregada. Então, quando nós comparamos o fluido como uma nuvem, o fluido como um ar quente, então a gente vê que o ar tem peso, nós não vemos. Então, é uma coisa que a gente fica pensando, a misericórdia desse grande Pai, desse Criador, é imensa, de ele criar algo, de dar a oportunidade a alguém que ele criou, simples e ignorante, um espírito de reencarnar, de aproveitar esse momento para crescimento, para evolução. Como o próprio livro dos Espíritos nos coloca, que nós passamos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, e na medida em que nós saímos desse estágio, nós vamos para o reino humano, aonde começam as nossas responsabilidades. E o nosso corpo perispiritual, ele começa a ter uma forma humana. E essa densidade para os espíritos inferiores, ela é grande, porque na medida em que nós, através da nossa vidência, nós vemos os espíritos, se ele é denso, ele traz uma forma escura, ele traz uma forma mais pegajosa, ele não tem luz, mas na medida em que ele cresce, na medida em que ele deixa essa inferioridade, se torna um espírito melhor, moralizado, a luminosidade vai se fazendo presente. Então, lembram por mais tempo a vida terrena, esses espíritos, porque eles são muito apegados à vida terrena, por elas estarem muito próximas, elas são muito parecidas. A aparência que eles levam no seu perispírito vai de acordo com o seu padrão vibratório. O peso que ele tem é através dessa luminosidade mais escura ou de luminosidade maior ainda. Por isso que, quando na vidência nós enxergamos os espíritos, nós enxergamos quem? O seu perispírito. Se vem um espírito de uma evolução moral, nós vamos ver eles mais claro, mais luminoso, de uma energia mais graciosa. Mas se vemos um espírito inferior, um espírito arregado ao ódio, à maldade, nós vamos ver ele escuro, ele denso, ele pegajoso. Ponderabilidade. O que significa essa ponderabilidade? É a nossa posição mental. É a posição mental do espírito. Ele determina o quê? O peso específico do nosso envoltório perispiritual, do nosso envoltório espiritual. Então, é aquilo que somos. Se eu tenho bons pensamentos, se eu estou numa evolução,
eu me torno leve, eu me torno mais serena, mais tranquila na espiritualidade. Mas, se eu tenho ódio, eu trago a raiva, eu trago o desamor, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esse meu padrão vibratório, esse meu peso vai ser um peso mais denso. Eu estarei mais grudada, vamos colocar assim, ao plano terreno. Por isso, muitos espíritos aqui permanecem no mundo físico, mesmo desencarnados, porque eles ainda estão apegados à matéria, eles estão apegados às coisas, eles estão apegados ao ódio, eles estão ainda num padrão vibratório denso. Criação de quem? De cada um. De cada um. Então, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós emitimos, tudo aquilo que nós desejamos, nós criamos. É uma criação nossa, e isso fica impregnado em nós. E a ponderabilidade, como a própria imagem coloca, a densidade, esse peso, essa disformidade das imagens, que os espíritos desencarnados, às vezes, aparecem diante de nós. Não aparece com aquela clareza, são espíritos inferiores, são espíritos que trazem ainda o peso, e esse peso, eles podem se sentir como fosse um peso de chumbo, como se eles estivessem presos aos pântanos da própria mente degenerada. E isso marca neles as dimensões trevosas. Em que situação mental e espiritual eles se encontram. Mas nós temos que dar um parênteses aí. Quantas vezes nós, encarnados, não nos colocamos nessas situações? Por isso que o médium, ele tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas vibrações, porque nós estamos nos intoxicando com toda essa energia, e isso vai causar danos a nós mesmos. Nós sofreremos consequências dos nossos próprios erros, das nossas próprias maldades, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E isso vai impedir o quê? Essa luminosidade. A nossa vibração, o nosso corpo perispiritual, a nossa aura perispiritual, ela vai se tornar densa, ela vai se tornar pesada, na medida em que vamos nos libertando. Por isso a necessidade não só de auxiliar os espíritos, os nossos obsessores, os nossos rivais, os nossos adversários, fascinadores, subjugadores, mas também de nos ajudarmos, eliminando de nós tudo aquilo que nós trouxemos para nós, pelas nossas falas, pelo nosso olhar, pelos nossos pensamentos, por aquilo que às vezes nós engolimos e não digerimos. Que isso nos traz males físicos. Nós nos intoxicamos, o nosso perispírito fica intoxicado, o nosso dupletério, ele é essa rede que ele não consegue impedir que o fluido denso adentre o nosso corpo físico. Então, nós temos que começar também a trabalhar nisso. E quando os espíritos nos colocam o fluido da luminosidade, ele está falando que essa ação da luminosidade só se desenvolve pelo influxo da atividade mental, da prece. Porque quando nós oramos, nós saímos, nós nos emancipamos
e vamos ao encontro de Deus. Nós vamos ao encontro do Mestre Jesus. Nós vamos ao encontro de Maria. Nós vamos ao encontro dos anjos, os arcanjos, da nossa equipe de trabalho. E isso faz com que a gente mude o nosso padrão vibratório. É através da prece, é através da oração, daquilo que sai de dentro para fora. Não é aquilo que adentra a boca, mas é aquilo que sai, que expande, que vibra, que modifica, que traz e elimina tudo aquilo que nós já engolimos, vai eliminando, desintoxicando, dissolvendo todas as nossas maldades. E tudo isso vai nos trazendo o quê? Qualidades morais. Quando nós olhamos para dentro de nós e olhamos com os olhos realmente de melhora, de crescimento, nós vamos nos dissipando dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, das nossas maldades, nós vamos cortando os nossos espinhos, nós vamos podando os nossos pensamentos, as nossas ações, e vamos readquirindo a reforma íntima. É essa reforma que o Evangelho nos convida. É você, médio, é olhar para dentro de você. É você, médio, ser esse farol da luminosidade. É esse farol que ilumina. É esse farol que tira você das trevas. É você, médio. E os espíritos também desejam que você saia dessa escuridão. E os espíritos que necessitam também querem sair da escuridão. E essa luminosidade, ela vai trazendo essa luz, essa radiação eletromagnética, ela vai eliminando as trevas, vai nos trazendo a bênção de encontrar o Criador, esse Pai de amor. Então, nós temos que lutarmos para auxiliar os nossos irmãos a sairmos das trevas, mas também temos que fazer por nós, tirarmos de nós, médios que somos, tirarmos também das trevas, eliminarmos das trevas. Isso é importante, é você ter essa consciência. Não é o outro que tem que sair, é você que tem que sair. Porque se você sai, o outro você ensina. Não que você tire, mas você ensina. E é isso que nós aqui estamos. É através da oração, é através do amor de Deus. E os espíritos ainda vêm nos colocar esse fluido da penetrabilidade. E às vezes a gente pergunta, os espíritos podem entrar nas nossas casas? Os espíritos podem entrar em qualquer local? E esta ação da penetrabilidade, os espíritos podem entrar onde eles quiserem. Eles atravessam qualquer barreira física. Não tem nenhum obstáculo que opõe eles. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, os espíritos podem. Ele pode atravessar? Ele pode. Mas com a densidade dele, quando ele é denso, muito denso, ele tem que caminhar. Ele, às vezes, ele encontra alguns impedimentos. Então, daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Mas se ele encontrar a porta aberta, ele vai entrar. Os espíritos inferiorizados, eles vão entrar através da porta. Eles podem não conseguir atravessar a parede como um espírito superior, como um espírito de ordem elevada. Mas os ignorantes, mas os inferiorizados, eles desconhecem essa condição. Então, eles têm que caminhar. Eles não conhecem o poder dessa ação de penetrar, de
caminhar? Não. Ele encontra a porta fechada? Ele não entra. Ele encontra a porta aberta? Aí ele entra. Porque ele não tem esse conhecimento. Mas para aqueles que têm, não existe nada que opõe, nada, nada que venha opor à entrada. Mas nós, médios, nós que temos o conhecimento, nós podemos proteger o nosso lar, trazer toda uma energia, e que todo e qualquer espírito que porventura adentre o nosso lar, ele seja simultaneamente recolhido, amparado. Nós não vamos fazer guarida a nenhum espírito dentro da nossa casa, do nosso lar. Nós vamos, sim, socorrer todos esses espíritos, se eles conseguiram adentrar pelo nosso próprio padrão vibratório, porque às vezes nós caímos o nosso padrão vibratório, eles adentram, eles nos acompanham, é como se nós abríssemos a porta, as janelas, o teto da nossa casa, e eles adentram. Sejamos nós também suficientes para socorrê-los, ampará-los, colocá-los dentro da bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e socorrê-los, ampará-los. Porque eles não vêm à toa ao nosso lar. Eles precisam de ajuda. Se nos cobram por algum fato que nós mesmos tenhamos feito a ele, vamos socorrê-los, vamos ampará-los. Quando nós recebemos essa rajada de fluidos, nós temos que lembrar que o nosso perispírito, ele é todo poroso. Então, ele recebe uma descarga eletromagnética e ele assola, ele adentra. Então, nós temos aqui energias dentro do nosso corpo de atração e repulsão. Então, quando eu recebo essa energia de raiva, essa energia de ódio, o meu perispírito absorve. E o que eu faço quando eu tenho conhecimento dos fluidos? Como eu faço? Eu procuro o quê? Repulsar. Eu procuro dissolver. Então, nós, através da bacia da consolação, da regeneração, da redenção, nós usamos o fogo etéreo, esse fogo que queima, esse calor para desmanchar, desmaterializar, desintegrar, dilatar todas as substâncias que querem nos causar danos, causar infecções. Tudo depende de nós. Então, quando eu sinto que algo vem, porque às vezes nós somos, às vezes, meio assim, desinteligentes. Deixamos que a coisa venha, bata uma vez, bata duas, bata três, bata 10, e a gente fica apanhando. Depois que a gente já apanhou 1000 vezes, que a gente fala assim, eu estou apanhando. Mas somos todos. O que a gente tem que estar mais alerta. Quando a vibração vir, nós já temos que começar a trabalhar, chamar a nossa equipe espiritual, chamar os nossos protetores e dizer, me ajudem, busque o fluido ectoplasmático, busque todas as energias solares e puxa, e chama a tua equipe e peça para a equipe, dá uma ordem à tua equipe, desmaterializa, tira essa pressão, tira o calor, dilata todas as substâncias que querem me prejudicar, que querem atravessar, que querem trazer os danos, trazer a infecção, a doença, o mal-estar. Nós sabemos que muitas das nossas doenças, elas estão impregnadas de fluidos densos no perispírito, e quando nós estamos encarnados, o nosso dupletério não tem como mais impedir esta ação. Então, o nosso corpo recebe toda essa energia. Então, comece a limpar o seu perispírito, comece a limpar o seu dupletério, comece a limpar o seu corpo físico, comece a expulsar
como você atrai os fluidos curadores, calmantes, pacificadores, fluidos regeneradores, expulsa os fluidos maus. A inveja, o ciúme, as traições, são fluidos que nos envolvem, são fluidos que nos ferem, que nos machucam. A responsabilidade é nossa. Não adianta procurar outro para nos auxiliar. Não adianta você tomar o passe, porque o passe, ele vai fazer um mínimo, porque 99,9% a responsabilidade é tua, porque a vibração é tua. Foi você que semeou, foi você que fez. Então, é você que desmancha, é você que dissolve, é você que expulsa. É nossa responsabilidade. E o médium tem que ter esse conhecimento. A limpeza do perispírito, a gente pode fazer isso de uma forma intensa. Usar essa pressão, usar as partículas fluídicas deletéricas, desintegrar, desmaterializar na regeneração, na redenção, limpando todas essas energias. Então, eu adentro a esse local, a essa bacia, a redenção, a regeneração. Deixo que esse fogo etéreo, e eu vou pedindo que dissolva, que desmaterialize todos os fluidos deletéricos, que dissolva todas as energias, todas as minhas criações, tudo aquilo que eu mesmo criei, eu mesmo me intoxiquei, eu mesmo fiz. E também vou retirando o que eu tenho recebido de outros, seja encarnados, desencarnados, não importa se é familiar, se não é, não importa. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, nós podemos usar essa energia do calor para limpar, para higienizar todo o nosso corpo físico. E na medida em que nós vamos auxiliando, nós vamos amparando, nós vamos socorrendo esses espíritos, mesmo os nossos inimigos, obsessores, rivais, adversários, nós vamos socorrendo esses nossos irmãos. O fogo vai queimando, vai limpando, vai higienizando ele. Nós trazemos a água para limpar, para refazer. Nós trazemos os fluidos curadores, calmantes, pacificadores. E levamos esses espíritos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para os educandários, para os reformatórios, para os hospitais. O médium faz isso. O médium faz isso. É o trabalho nosso. Mediunidade é luz. É luz. Sejamos nós esse grande farol. A alma e o perispírito constituem um todo indissolúvel. O que significa isso? O corpo morre, mas o perispírito e a alma não morrem. Na medida em que nós vamos saindo da imperfeição, na medida em que nós vamos chegando a bons espíritos, vamos adquirindo o conhecimento, vamos adquirindo a bondade, a benevolência, vamos trazendo a sabedoria, vamos chegando e vamos nos despindo de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de todo o nosso egoísmo, vamos mudando o nosso ser. O nosso perispírito também, ele vai ficando mais leve. Quando nós passamos desses estágios do bom espírito, nós vamos chegar a puros espíritos. E através dessa pureza do espírito, nós não mais necessitaremos reencarnar. O nosso perispírito se tornou luz. E todos nós chegaremos
a espírito de luz. Depende de nós, do nosso caminhar, da nossa moralização, do nosso crescimento. Que Deus nos abençoe, nos dê toda a força, toda a coragem, toda a sabedoria para que possamos atingirmos esse estágio de pureza. Sabemos que não é nessa encarnação, mas ainda teremos que retornar muitas e muitas vezes para esse grande aprendizado nessa grande escola da vida. Que Deus nos abençoe agora e para todo sempre.